coladinho com o Primeira Hora na programação da RB e com transmissão simultânea na tela da Band News TV. Estamos chegando para Campinas, região metropolitana e boa parte do interior paulista que nos acompanha pelo FM 85.7. E a você, de qualquer parte do Brasil e do mundo que está ligado na programação da Bandeirantes pelas nossas plataformas digitais. O aplicativo Band Play é uma opção em que você tem todo o nosso conteúdo na palma da sua mão. Um grande abraço e uma ótima quinta-feira para quem está conosco pelo portal bandmulti.com.br. A você que acompanha a nossa programação também pelos demais aplicativos de celular, como o Radiosnet e os outros, onde a Bandeirantes Campinas é sempre uma das campeãs de audiência aqui no interior de São Paulo. E para quem gosta do rádio moderno, do rádio com imagens, você pode acompanhar os nossos bastidores aqui direto do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, no Jardim São Gabriel, em Campinas, no nosso canal do YouTube, que chegou à marca dos 65 mil inscritos, rumo ao 66 agora, contando com a sua inscrição, com a sua participação também no nosso chat ao vivo, youtube.com/Bandeirantes Campinas. Vamos juntos neste dia 13 de agosto de 2026 até às 11h30 da manhã com os trabalhos técnicos da nossa equipe já postos, levando o som e imagem para você, com Alan Zanelato na mesa de som, com o Edson Freitas na central técnica. A coordenação técnica é do Gil Kleber e a coordenação geral da Bandeirantes Campinas de Rodolfo Neves. Quero a sua participação no nosso WhatsApp, liberado a partir de agora pelo 19 971021493. 19 971021493. Vamos começar o nosso Manhã Bandeirantes trazendo informações para você que nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior de São Paulo, contando para você que, olha, falei ontem aqui, né? Avenida Francisco de Paula Souza, que tem a ligação com a rodovia Francisco von Zuben, um trecho que é de responsabilidade da INDEC, o outro que é de responsabilidade da ATESP, do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo. E aconteceu mais um acidente aqui, bem próximo novamente ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. A você que está conosco no nosso canal do YouTube, a gente vai subir algumas das imagens desse acidente que aconteceu ontem por volta de 6h30, 6h40 da noite. Uma idosa capotou o carro e acabou caindo. Veículo com as 4 rodas para cima, no canteiro lateral, no trecho que já é rodovia Francisco von Zuben, a SP-91 em Campinas. E antes de sair da pista, o veículo atingiu o carro de um casal que teve a parte da frente danificada e o para-choque arrancado. Ferimentos leves registrados nesta senhora, que conseguiu sair do veículo, conversar, não teve ferimentos mais graves. E testemunhas relataram que a motorista perdeu o controle da direção, ainda não se sabe o motivo, e bateu na lateral do outro automóvel antes de cair na ribanceira às margens da Francisco von Zuben. A cena é muito forte, a imagem é impressionante, mas essa senhora permaneceu consciente, saiu do automóvel com auxílio de testemunhas, de pessoas que passavam pelo local, e o Corpo de Bombeiros depois compareceu para prestar os primeiros atendimentos às vítimas. O trânsito na região não chegou a sofrer bloqueio total devido à ocorrência, já que o carro estava no gramado. Foi o segundo acidente no dia. Na manhã de quarta-feira, uma picape bateu contra um poste, provocando a interdição total da pista por algumas horas. Além disso, um engavetamento envolvendo veículos também foi registrado ontem. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas esse trecho da Francisco von Zuben, ele passou recentemente por uma reforma. A gente acompanha, né? Nosso caminho de ida e volta aqui para o Grupo Bandeirantes. E simplesmente você tem... Vou tentar fazer a sua imaginação, situar o local que a gente está falando, e se você passa por esse trecho, você vai identificar o ponto que eu estou alertando. Um pouquinho antes do prédio da Band, no sentido Valinhos, do lado direito, não tem acostamento, não tem guarda-reio, não tem nenhuma defensa de proteção, defensa metálica, absolutamente nada. E há esse desnível com esse gramadão
que leva depois para uma pista marginal, onde você tem casas, comércios, restaurantes, banco, tem o Itaú, tem o Bradesco. Desse ponto, quem está num nível bem mais alto da pista da rodovia, já deixando o trecho da Avenida Francisco von Zuben para a rodovia, ou da Avenida Francisco de Paula Souza para a rodovia Francisco von Zuben, nesse ponto é um descuido e o carro cai na ribanceira. Descuido que pode vir por uma freada brusca, por um motociclista que invada a pista e você tente desviar, por um carro que fecha o outro automóvel e você tente evitar uma colisão. Não tem espaço. Qualquer desviozinho que você faça da pista, você cai nessa ribanceira, como aconteceu com essa idosa. Não vão instalar nada ali? Um guarda-reio, uma proteção, uma barreira mínima para evitar que acidentes simples se transformem em grandes colisões, em imagens impressionantes como essa? Não é de hoje que o problema está sendo visto, mas agora com um acidente que felizmente nada de mais grave aconteceu. Mas imagina o susto que essa senhora viveu, o prejuízo material e o risco dessa cena se repetir, que claro, não é o que a gente espera. Então fica o alerta para as autoridades, já dava para ter percebido isso antes desse capotamento, mas parece que tem algumas coisas que precisam ocorrer de ruim para que as autoridades tomem algum tipo de atitude. Agora, em outro trecho de Campinas, falando sobre o engavetamento, uma colisão entre 2 ônibus, um caminhão e 4 carros travou a Avenida Orozimbo Maia na tarde de ontem, centro da cidade, no cruzamento da Orozimbo com a Rua Maria Monteiro. Ontem foi feriado na cidade, então movimentação de veículos foi muito menor, mas ainda assim provocando congestionamento, e uma câmera de monitoramento conseguiu registrar a colisão. Foi um ônibus que perde o controle da direção, um ônibus fretado que logo depois da abertura do semáforo ele não para, mesmo com o trânsito ainda em velocidade bem baixa, bem reduzida. Então acabou de abrir o semáforo, os carros estavam andando, caminhando, seguindo lentamente, né? Trafegando lentamente, e esse ônibus vem em alta velocidade, atingindo a traseira de outros veículos, e aí foi aquele efeito dominó. Conforme bateu no veículo à frente, outros também foram envolvidos. O condutor do ônibus fretado ficou com as pernas presas às ferragens. Trabalho de resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, durou cerca de 1 hora para ele ser removido, mas ele não teve ferimentos mais graves. Nos carros ali atingidos, em um deles tinha um casal acompanhado de um bebê de 7 meses. O Kevin Veloso está chegando com reportagens sobre o assunto. Ele esteve na cena dessa colisão, conversou com o subtenente da Polícia Militar, Contiero, e a gente sabe mais sobre as causas, as apurações e o cenário que se transformou uma das principais avenidas de Campinas em pleno feriado. Kevin. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento exato da batida. Um ônibus fretado perdeu o controle durante a descida da Avenida Orozimbo Maia, atravessou a pista e atingiu outros 7 veículos. A força do impacto foi tão grande que a via precisou ser totalmente interditada no sentido centro pela Indec. Estilhaços de vidro e pedaços de lataria ficaram espalhados pelo asfalto ao longo de todo o trecho bloqueado. A gente constatou pelo menos 4 veículos danificados, envolvidos, 2 ônibus e um caminhão. 5 pessoas tiveram ferimentos leves e precisaram receber atendimento médico das equipes de resgate. Entre as vítimas estava um bebê de apenas 7 meses, resgatado sem ferimentos. Esta idosa estava em um dos veículos atingidos, acompanhada de 2 netos, e ainda se recupera do susto. Aí, de repente, o caminhão abate no meu carro, me joga para a esquerda. Eu vi o canal, falei, gente, não quero entrar no canal. Aí parou. Aí eu parei, o caminhão parou, o ônibus bateu no outro ônibus, aí veio mais carro batendo, aí foi um susto enorme. Mas aí eu vi que as crianças estavam ilesas e eu também. O impacto da batida foi tão forte que esse ônibus só parou quando bateu em outro ônibus. O motorista dele precisou ser retirado das ferragens pela equipe do Corpo de Bombeiros e passa bem. Os 6 passageiros que estavam no ônibus da linha 260, que também foi atingida na batida, não se feriram e foram transferidos para outro ônibus para seguir viagem.
O acidente provocou reflexos no trânsito da região durante todo o trabalho das equipes, já que o trecho precisou permanecer interditado para a realização da perícia e a remoção dos veículos. O caso será encaminhado ao plantão da Polícia Civil, que deve investigar as circunstâncias do acidente e apurar se houve falha mecânica ou erro humano por parte do motorista do ônibus fretado. Difícil identificar apenas pela imagem. Se você não teve oportunidade, no nosso canal do YouTube você tem esse vídeo. Não dá para dizer se o ônibus estava acima do limite da avenida ou não, mas que não estava compatível com o cenário daquele momento de um semáforo que tinha acabado de ser aberto, isso é evidente só pela imagem que a gente compartilha com você no nosso canal do YouTube. Se tiver a curiosidade, youtube.com/BandeirantesCampinas. Pode voltar um pouquinho na nossa transmissão ao vivo, que você vai ter também a reportagem do Kevin Veloso com imagens, ou 1h tem atualização do assunto também no Acontece na tela da Band, com a apresentação da jornalista Laís Peçanha. 10h, 13 minutos, já nas rodovias que cortam aqui o nosso interior de São Paulo, a informação neste momento de uma situação aqui na cidade de Campinas. Um caminhão Mercedes-Benz que trafegava pela SP-115, que faz a ligação com a SP-340, que é a rodovia Governador Adhemar de Barros. É um dispositivo da Adhemar de Barros e a informação dá conta de que na alça de retorno do quilômetro 0, comecinho, portanto, desse trecho, um caminhão Mercedes-Benz perdeu o controle da direção, invadiu o gramado lateral e caiu na ribanceira sobre a ponte do rio Anhumas. O veículo capotado permaneceu parcialmente submerso na água do rio. A informação de que o motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves. Esse acidente aconteceu ontem, porém, nesta manhã, há um trabalho para a retirada deste caminhão Mercedes-Benz. O local tem uma interdição parcial para que seja realizada a atenção para o guindaste. O deslocamento do caminhão é uma betoneira que permanece no rio e as equipes estão no local, o que exige uma atenção por parte dos motoristas que passam ali próximo à ponte do Ribeirão Anhumas, no começo do acesso para a Campinas Mogi, a SP-340. Então, atenção a você que mora nessa região, a você que passa pelo local, trabalho sendo realizado na manhã desta quinta-feira. Já que falamos de rodovias, há um alerta sendo realizado para esta semana. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre previsão do tempo, mas estamos vivendo um período de tempo seco. E é justamente a época do ano que tem o maior número de queimadas em matas às beiras das rodovias. As concessionárias que administram os trechos aqui no estado de São Paulo estão com campanhas educativas e equipes nas ruas para evitar que aquela bituca de cigarro jogada pela janela do veículo ou que a falta de educação de alguém que coloque fogo no mato propositalmente se torne um grande problema de saúde pública, de visibilidade para o motorista e de meio ambiente. A Lucimeire Ramalho traz mais informações sobre esse alerta e o trabalho sendo realizado aqui no estado de São Paulo. Lucimeire. Oi, Heitor. Pois é, esse alerta foi emitido pela Defesa Civil aqui da cidade de Campinas, justamente porque as temperaturas estão mais elevadas, apesar de estarmos aí no inverno, tem a umidade relativa do ar que está em queda e não há previsão de chuva para os próximos dias. Com esse combo todo, o cenário que a gente tem é esse aqui. Pedro Sardelli vai mostrar para vocês o mato, a vegetação acaba ficando muito seca, resseca essa vegetação e facilita a propagação das chamas. E aí, você, por exemplo, alguma pessoa que coloca ali o fogo em um mato, para se livrar daquele lixo, essa chama pode se propagar de uma maneira muito rápida. A pessoa perde totalmente o controle e pode causar um incêndio de grandes proporções. Segundo a Defesa Civil, para quinta e sexta-feira, esse estado já passa para alerta, porque as temperaturas devem estar ainda mais elevadas. E para o fim de semana, estado de emergência, com temperaturas ainda mais altas, umidade relativa do ar mais baixa e até pelo menos o domingo
não tem a previsão de chuva por aqui, e aí é um cenário que acaba ficando bem propício. Então o que a Defesa Civil indica, né, Heitor? Não colocar fogo no mato, né? O lixo que você juntou ali, as pessoas às vezes têm o costume para se livrar, acaba colocando fogo para se livrar, mas pode gerar um problema ainda mais grave. Em rodovias, por exemplo, né, não jogar bituca de cigarro pela janela, porque pode também pegar fogo em uma mata, um mato que está mais ressecado ali, essa fumaça pode ir para dentro, né, da via ali, e aí causar um acidente, porque o motorista perde totalmente a visibilidade. Então esse é um cenário que deve ter aí bastante atenção para todos os moradores, até por isso esse alerta foi emitido, para que todo mundo colabore, evitando essas queimadas, evitando esses incêndios, para que a gente passe por esse período, né? Já que até domingo não tem aí a chance de chuva. E apesar de estarmos no inverno, né, Heitor, as temperaturas chegando aí a 27, 28 graus, né? Então é um cenário bastante crítico. A Defesa Civil já está ali também toda preparada, caso tenha que atender algum tipo de ocorrência, mas o ideal é que não aconteça, que o fogo não aconteça, que esses incêndios não sejam provocados aí, para que a gente possa passar por esse período sem nenhum caso mais crítico, né? Eu volto aí com você, Heitor. Muito obrigado, Lucimeire Ramalho. Seguindo com os assuntos e girando o time de reportagens aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, quero que você preste atenção nessa história envolvendo violência contra uma mulher aqui na cidade de Campinas. Ela denunciou que foi mantida em cárcere privado por 4 dias. Nesse período, o responsável por esse crime, ex-companheiro dela, a manteve dopada enquanto ela foi agredida e estuprada. Chegou um momento em que ela percebeu que tinha algo errado com a forma como ela estava dentro de casa, porque ela parecia apagar, inconsciente. Foi quando ela se deu conta dos medicamentos que estava tomando. Aí ela fez o quê? Fingiu ter tomado o medicamento que ele obrigava essa mulher a tomar, esperou ele sair, acreditando esse homem que ela estaria dormindo em casa, ela conseguiu fugir para pedir ajuda e a Guarda Municipal prendeu em flagrante o homem de 46 anos. Ele não aceitava a separação do casal. Agora, o Guilherme Selegato vai trazer a reportagem e depois eu vou trazer uma atualização daquelas de cair o queixo, Guilherme. O autor do crime tem 46 anos e é o ex-marido da vítima. Ele estava no trabalho quando foi detido pela Guarda Municipal. A mulher foi agredida, estuprada e ameaçada de morte pelo homem que não aceitava o fim do relacionamento. Após 4 dias sendo mantida em cárcere privado, a mulher conseguiu fugir e pedir ajuda. Que o seu ex-companheiro havia pego ela pelo cabelo, levado até a casa dele e a manteve em cárcere privado, fazendo várias ameaças, adopando. Para escapar das agressões, a mulher fingiu ter ingerido os remédios que o ex-companheiro estava obrigando ela a tomar e esperou que ele saísse para trabalhar. Quando chegou aqui na UPA, a vítima apresentava lesões graves pelo corpo. A equipe médica que a atendeu percebeu a gravidade da situação e acionou a Guarda Municipal. O agressor, que possui antecedentes criminais, foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher e vai responder pelos crimes de violência doméstica, estupro, lesão corporal, cárcere privado e ameaça. Mesmo com o homem preso, a vítima solicitou uma medida protetiva e foi acolhida pelas equipes do programa Guarda Amigo da Mulher. Medida protetiva mais do que necessária, porque o agressor de 46 anos, que responde por todos esses crimes que o Guilherme Selegato elencou, passou por audiência de custódia e recebeu o benefício da liberdade provisória. A justiça entendeu que esse homem, o nome dele é Walter Santana, tá? Você está acompanhando a imagem que trouxemos na reportagem. Nós recebemos essa imagem já com o rosto desfocado, mas o nome dele é Walter Santana. A justiça diz que ele vai ter que cumprir medidas cautelares. Está proibido de sair da cidade de Campinas por mais de 7 dias sem autorização. E é obrigado a manter o endereço atualizado. Olha que regras pesadas para cima desse homem. Um cara que manteve a ex-mulher 4 dias em cárcere privado, abusando sexualmente dela, segundo a justiça, se ele estiver com o endereço atualizado
e não se ausentar de Campinas por 7 dias, ele não oferece mais risco para a vítima. Eu não consigo entender. Parece que tem decisão judicial que anda na contramão. Parece que tem decisão judicial que, ao invés de proteger a vítima, busca a proteção do agressor. Essa mulher foi liberada da UPA São José, onde ela recebeu atendimento médico. E se ele tivesse cometido um dos crimes pelo qual ele está respondendo, já seria algo muito grave. Lesão corporal contra a mulher, cárcere privado, abuso sexual. Agora, cometendo os 3, ele ter o benefício de responder em liberdade não entra na minha cabeça, não faz o menor sentido. A Polícia Civil, claro, fez o trabalho dela, indicou o inquérito, mas agora a questão está com a Justiça. E que a Guarda Municipal, a partir desse trabalho que é muito importante, do guarda amiga da mulher, que faz também o acompanhamento com rondas próximas ao endereço dessa vítima, com um chamado prioritário caso ela perceba a presença do agressor, que esse trabalho seja reforçado, porque é a forma de tentar dar o mínimo de segurança para essa mulher. Pelo menos uma sensação de segurança, que é impossível ela ter daqui em diante. Quando a nossa produção ontem contou o desfecho dessa história, eu falei, não, vamos checar mais uma vez. E óbvio que foram checadas com todas as autoridades as informações. E é isso mesmo. Ele foi solto depois de manter a ex-companheira em cárcere privado. Mostrando que a nossa sociedade ainda tem muitas coisas a serem corrigidas. Não é só a lei no papel. Não é só o Código Penal que tem que ser alterado. Tem que ser alterada também a mentalidade de muita gente do judiciário brasileiro, das polícias, da sociedade em geral, porque como é que você vai dar para uma mulher a confiança de que ela pode ir para o trabalho dela, seguir as atividades normalmente da vida dela, depois de tudo que ela passou e saber que o cara não ficou nem 24 horas atrás das grades. Às 10h24, o nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta a gente traz mais informações para você do que acontece em Campinas e região metropolitana e tem a sua participação pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Quem está em busca de emprego tem uma boa oportunidade aqui em Campinas. O SIC, Centro de Integração da Cidadania, vai receber um processo seletivo do Mercado Livre com 300 vagas para a área de logística. As oportunidades são para atividades como separação de produtos, conferência, movimentação de mercadorias e apoio à operação dos centros de distribuição da empresa. Os candidatos devem levar o documento com foto, CPF, currículo atualizado e, se possível, comprovantes de experiência profissional. A participação é gratuita e o centro fica na rua Odete Terezinha Santucci, Otaviano, número 92, no bairro Vida Nova, aqui em Campinas. A participação é gratuita e o centro fica na rua Odete Terezinha Santucci Otaviano, número 92, no bairro Vida Nova, aqui em Campinas. A seleção acontece das 9 da manhã às 4 da tarde. Além da chance de contratação imediata, o processo também pode formar cadastro reserva para futuras vagas. Se você está desempregado ou procura uma nova oportunidade, essa pode ser uma excelente chance de entrar em uma das maiores empresas do comércio eletrônico do país. Vá lá, boa sorte. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto.
Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. São 10 horas 28 minutos, 10 e 28. Você que está chegando agora no nosso Manhã Bandeirantes, obrigado pela sua companhia. Para você que já está conosco desde mais cedo, nós vamos juntos até às 11h30 da manhã, girando informação, prestação de serviço e a sua participação. Eu vou dar uma notícia aqui do que está acontecendo hoje em Campinas. E na sequência eu já vou para um primeiro giro com as mensagens dos nossos ouvintes aqui para ter esse espaço, porque eu quero ouvir você participando do nosso Manhã Bandeirantes. E a informação é de mais uma operação que acontece aqui na região metropolitana e desta vez tendo como alvos advogados e um corretor de imóveis presos por fraude na cidade de Campinas. 2 advogados e um corretor. Eles estariam atuando para uma organização criminosa que tomava propriedades de terceiros usando a falsificação de documentos. A operação é denominada Dominus e cumpriu na manhã de hoje 3 mandados de prisão temporária e 4 de busca e apreensão. Investigação realizada pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, que contou com o BAEP da Polícia Militar para o cumprimento desses mandados. A investigação aponta que o grupo fabricava documentos falsos e usava esses documentos para ter uso desses laranjas em ações judiciais sem que eles tivessem conhecimento. Vamos entender aqui o papel de cada um. O corretor de imóveis identificava e direcionava casas, apartamentos, prédios comerciais de pessoas vulneráveis que assinariam documentos falsos sem questionamentos. Os advogados entravam com ação na justiça, conduzindo as ações de uso capião e despejo ajuizadas em nome dos laranjas, viabilizando a transferência forçada da posse e da propriedade dos imóveis. O esquema consistia também na manipulação de cadastros públicos e concessionárias de serviços e intimidação dos verdadeiros donos daqueles imóveis que possuíam os registros, a documentação, para que assim eles não oferecessem resistência nos processos judiciais. O famoso dar uma chegada junto com ele. Além disso, os criminosos ofereciam vantagens às testemunhas que confirmassem a versão dos falsários em juízo. Nas buscas e apreensões desta manhã, foram recolhidos documentos, celulares, computadores e outras mídias digitais para identificar possíveis envolvidos que ainda não foram presos e novas vítimas do mesmo esquema. Os 2 advogados e o corretor de imóveis foram presos e vão responder pelos crimes de falsificação de documento público e particular, falsidade ideológica, uso de documento falso, estelionato, fraude processual, ameaça, extorsão e associação criminosa. Só isso, um verdadeiro passeio pelo Código Penal desses
representantes da lei, pessoas que estudaram para defender a lei, estavam usando brechas dela para cometer crimes. As apreensões conduzidas pela equipe do GAECO e os detidos levados à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, no caso que continua em apuração após essa etapa do Ministério Público em conjunto com o BAEP da Polícia Militar. 19 é o nosso DDD 971021493. 19 971021493. O Adriano Vermelho escreve pra gente a respeito do trânsito em Campinas. Copiamos, infelizmente ou não, todo o comportamento e modo de vida das grandes potências, principalmente a norte-americana, por conta até de Hollywood, e uma das características é a ideia de liberdade do automóvel, que todos temos que ter um carro. Mas sabemos hoje que isso é uma propaganda pura das montadoras. E tudo bem, se aqui no nosso país as estradas acompanhassem a demanda dos carros, e mais em outros países tão desenvolvidos quanto os americanos, a saída para a mobilidade urbana é o transporte público. E nós ainda estamos no caminho oposto à evolução. O resultado está aí. O trânsito que é antiproducente e ao mesmo tempo muito letal. Bom dia aos mais virtuosos pilotos dos microfones do rádio do interior. Ideal seria se nós tivéssemos um transporte público minimamente de qualidade, com alternativas no caso de Campinas além do ônibus. Veículo leve sobre trilhos, veículo leve sobre pneus, metrô, nada disso nunca andou aqui na cidade de Campinas, que já teve um VLT que ia de nada para lugar nenhum, e ficar dependente de ônibus a gente sabe que é muito complicado. Então quem tem a oportunidade de ter um carro próprio acaba fazendo essa escolha, travando ruas, avenidas da cidade. Esse monte de empreendimento imobiliário que é aprovado também em bairros que já estão sobrecarregados. Então você já tem uma rua ali movimentada. Aí você coloca um prédio de 8, 10 andares, com 6 apartamentos por andar. É gente com carro próprio, às vezes 2 carros por apartamento, e não tem trânsito que aguente uma situação dessa. São Paulo tem alternativas ao trânsito. Campinas não tem. É busão e busão que a gente sabe que é daquela qualidade. Mensagem de áudio do nosso ouvinte participando também do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Puxa, começaram a descobrir a pólvora. A coisa tão simples, tão visível, agora começaram a descobrir. Qual é? Tá aí o real motivo da violência contra as mulheres. Será que ninguém ainda percebeu que nunca será resolvido o problema do feminicídio enquanto nós tivermos esse código penal ridículo que nós temos? Essa justiça capenga? Olha aí o que aconteceu. O vagabundo espancou a mulher, chegou lá, audiência de custódia, não sei... Vamos lá entrevistar quem soltou, meu Deus do céu. As mulheres vão continuar morrendo enquanto esse tipo de justiça perdurar. Será que não dá para perceber, não está visível isso? Grande abraço a todos, Paulo Neves. Nós gostaríamos muito, viu, Paulo Neves, mas o judiciário ele se intoca em grandes castelos e você não imagina o quanto é inacessível muitas vezes chegar a esses magistrados, a essas autoridades. E é o que eu digo, o problema não é a lei, é a aplicação da lei. O Código Penal ele está com várias situações de defesa da mulher. O problema é a aplicação de quem tem a caneta na mão. 10h35, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a Nath Luquezzi vai trazer para a gente o alerta sobre a previsão do tempo com altas temperaturas, tempo seco. E nós vamos falar também sobre cultura, porque para 2027 o Carnaval das Escolas de Samba de Campinas promete sair do papel depois de mais de uma década. A gente vai entender sobre esse projeto com os responsáveis por escolas de samba que ainda resistem na cultura popular de Campinas. E a gente vai saber também um pouco mais sobre o que acontece no noticiário de Brasília, ainda hoje, aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes.
Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Os estudantes da Rede Municipal de Campinas terão a chance de ver seus desenhos estampados nos cadernos utilizados pelas escolas aqui da cidade. A iniciativa vai selecionar ilustrações produzidas pelos próprios alunos para compor as capas dos cadernos distribuídos aos estudantes da rede municipal. O objetivo é valorizar a criatividade, o talento artístico e a participação dos alunos na produção de materiais escolares que farão parte do dia a dia das escolas. As ilustrações deverão seguir temas relacionados à educação, à cidade, à diversidade, ao meio ambiente e a outros assuntos trabalhados no ambiente escolar. Os desenhos selecionados serão utilizados nos cadernos que serão entregues aos alunos no próximo ano letivo, dando visibilidade aos trabalhos dos estudantes e incentivando a participação em atividades culturais e educativas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Manhã Bandeirantes. Horas da manhã, 39 minutos, 10h39. Atenção, você que sofre com dores crônicas. Todo mundo sabe que a dor desanima, estressa, causa ansiedade e nos impede de fazer as atividades corriqueiras. E é por isso que nós vamos falar do melhor produto ortopédico do Brasil, Articulac. O único produto que entrega resultado já na primeira semana de uso. E a gente vai ouvir um depoimento real de quem já usa o Articulac. Aqui é o Eliezer, morador da Flórida, sou de Anápolis, vivo aqui na Flórida. E sempre ouvindo aí essa propaganda do remédio Articulac, né? E minha mãe já com o tempo aí não tava nem andando direito, né? Por conta do joelho, fez muita fisioterapia e tal. E não tava tendo o objetivo atingido, né? Então eu resolvi, através da minha irmã aí no Brasil, compramos o Articulac e com menos de uma semana a minha mãe já está sentindo melhor. Ontem ela me passou um áudio falando, já estou sentindo bem melhor com o remédio. E agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Articulac com ele que desenvolveu o produto, é especialista no assunto. O Andrei é quem está com a gente na linha. Oi, Andrei! Olá, Heitor! Que maravilha a gente ouvir um depoimento como esse. Isso nos mostra a confiança da empresa, credibilidade em cima do produto, a preocupação com o resultado final do cliente. Então, para você que convive com a dor, não perde mais tempo. O Articulac, que é o único produto no Brasil certificado pela Anvisa com teste, laudo de estabilidade e que acaba com a dor em menos de uma semana. Por quê? Alta tecnologia. É um produto que tem tudo que um ortopedista recomenda dentro de uma só cápsula. Tem condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D,
cartilagem C2, ácido hialurônico ortopédico e olha, tem o gel cartilaginoso que vem lá da Alemanha. É uma tecnologia incrível que lá na Europa substitui o uso da prótese. Hoje, para quem tem osso batendo com osso, fez a ressonância, o raio-x, detectou o desgaste, ou é cirurgia, prótese, ou são essas injeções. Já ouviu falar? Do ácido hialurônico ortopédico é caríssimo. São injeções que passam R$2.000 e você não vai precisar pagar esse preço absurdo. Vai tomar 2 cápsulas ao dia. Em 1 semana a dor desaparece. Então não perde tempo. Já vai ligando agora. Os 30 primeiros ouvintes que ligarem, desconto especial e o pagamento só para o final de setembro. Recebe agora, acaba com a dor agora e só paga no fim de setembro. Ligue 0800 591 3310. 0800 591 3310. É para ligar agora. 0800 591 3310. E para quem ligar agora ainda ganha de presente o Mondiaro Natural, que é para você perder muito peso, e ainda ganha o Intensex. Esse está dando o que falar. O melhor estimulante sexual do Brasil. Problema com ejaculação precoce, falta de ereção, queda da libido. Vai ligar agora e vai ganhar de presente. 0800 591 3310. 0800 591 3310, Heitor. Valeu, Andrei. Reforçando 0800 591 3310. Converse com a equipe e conheça mais sobre o Articulac. Rádio Bandeirantes. 10h42, neste momento, os termômetros do Cepagre da Unicamp em Campinas marcam 25 graus. A mínima hoje foi na casa dos 18, quinta-feira quente. E se nos últimos dias a temperatura estava parecendo mais amena por conta do vento forte que passava pela cidade, hoje ele não está tão forte assim. 7 km por hora apenas o vento neste momento em Campinas. A umidade relativa do ar está em 70%. Acumulado de chuva nas últimas 72 horas, 0. Sem água e sem cara de chuva também olhando para o céu aqui no Alto de Campinas, no Jardim São Gabriel. Nath Luquezzi, muito bom dia para você. Como é que vai ser a previsão para esta quinta-feira, minha amiga? Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. Próximos dias, um período aí de forte aquecimento. Temos o veranico que já se instalou aqui no interior do país. Até lá, temperaturas de 36 a 39 graus poderão ser observadas em vários locais. Inclusive aqui para Campinas nós temos temperaturas com mais de 30 graus, registrando aí no domingo, entre domingo e terça-feira. Apesar das tardes muito quentes, nós teremos madrugadas e inícios de manhã ainda relativamente frescos, temperaturas em geral um pouco abaixo dos 20 graus. A elevação da temperatura também vai aumentar a evaporação natural do ar e os índices de umidade relativa do ar vão ficar cada vez mais baixos até pelo menos o começo da próxima semana, podendo registrar aí 30%, abaixo de 30%, que não é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Portanto, evitar, aquele básico, evitar exercícios físicos ao ar livre entre 10 e 4 horas da tarde, reforçar a hidratação. Temos a passagem de uma nova frente fria pela costa do Sudeste na sexta-feira, ali entre a madrugada de sexta e o início de sábado. Essa frente fria pode sim causar uma ligeira diminuição nas temperaturas, mas nada muito expressivo. E a partir do domingo a temperatura volta a subir rapidamente. Esse sistema em algumas localidades pode trazer pancadas de chuvas moderadas, nada muito forte, mas não é para todo o estado, não. No domingo, com o afastamento dessa frente fria para o alto mar, a chance de alguma chuva na região é praticamente 0. Então, até pelo menos quinta-feira que vem, teremos máximas muito elevadas, tempo muito seco, só para vocês terem uma ideia. Semana que vem, nossos termômetros aqui em Campinas podem registrar até 35 graus. Para hoje, máxima de 29 graus e amanhã, máxima de 28 graus. Excelente para a saúde, né? Excelente esse vira-virou. Esfria, esquenta e o nosso corpo, uma hora, também vai sentir. Às 10 horas e 45 minutos, vamos fazer mais um giro com a participação do nosso ouvinte. 19 é o DDD 971021493. Você escolhe o tema, você comenta o que acontece no Brasil e no mundo e o Manhã Bandeirantes dá voz à sua opinião. Meu amigo, estou falando de Guaraçaí. Sou um deficiente físico, mas tem coisas que eu
eu não sou estudado, tá? Tem coisas que eu penso bem, tinha que mudar a lei lá em Brasília. O que acontece, as mulheres vão continuar morrendo. Tem que fazer o seguinte, não votar para ninguém, nem para deputado federal, nem para os homens lá de Brasília, para ninguém, que aí ele vai prender, vai mudar a lei, tá? Paulo Donizete Guaraçaí, São Paulo, e eu sou ouvinte de vocês. Tá? Gabriel. Tchau, obrigado. Eu é que agradeço a sua mensagem. Quem nos manda este áudio é o Gabriel. O final do telefone dele é 2507. E o Gabriel traz um alerta que a gente precisa ficar atento para esse período eleitoral. Nós estamos acompanhando campanhas políticas que prometem o impossível. E o que tem de candidato levantando bandeira de defesa contra a violência contra a mulher, de mudança na lei, de proteção às mulheres no Congresso. Mas aí você vai puxar o histórico da pessoa. Muitos desses candidatos têm boletim de ocorrência contra eles por perseguição a mulheres, tem histórico de discurso violento, discurso misógino, tem deputado, candidato a deputado estadual, prometendo coisa que não é de responsabilidade estadual. Isso a gente tem que ficar atento para outras pautas também. O deputado estadual é aquele que vai trabalhar na Assembleia Legislativa por leis que só podem ser aplicadas no estado de São Paulo. Leis estaduais não podem ir contra o que está na Constituição Federal. Tem candidato a deputado estadual prometendo, por exemplo, prisão perpétua. Isso não é de responsabilidade do deputado estadual. E posso falar mais? Nem deputado federal que está prometendo isso vai conseguir passar em Brasília. Porque isso depende de um esforço, uma força-tarefa da Câmara toda, do presidente da República, da sociedade em geral. Tem candidato a deputado que, se bobear, vai prometer daqui a pouco asfaltar a Via Láctea. Então, muito cuidado com aquela promessa docinha que no final é só conversa de político 171 que a gente já está cansado de ouvir nesse país. Tem mais mensagem de áudio? Nosso ouvinte participa aqui do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Tudo bem? Bom dia. Flávio Rezende, aqui de Campinas. Oi, Flávio. Esse caso desse monstro aí que dopava a mulher não é de estranhar-te, porque se o nosso ministro lá do STF, quando é apanhado usando viatura oficial para fins privados, manda censurar o jornalista que fez isso, mostra exatamente o nível de sociedade que nós estamos hoje, que nós precisamos pensar muito rapidamente e mudar. Está muito complicado. Cada vez mais os bandidos estão soltos e nós, cidadãos, presos dentro de casa ou vivendo do jeito que dá. Um abraço. Flávio, tudo de bom. Tudo de bom para você, meu amigo. Obrigado pela sua mensagem, obrigado pela sua participação aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Os ouvintes vão participando, os assuntos vão surgindo e a sua opinião é sempre bem-vinda aqui na programação da RB. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Então, o Flavinho Rachadinha disse que é pós-graduado em ciências políticas. Mais uma mentira da família Bolsonaro. Meu Deus do céu, quanta mentira esse povo põe. Aí depois tem a cara de pau de vir querer dar de bom. Ai, meu Deus, família Bolsonaro é mentirosa. Ainda tem gente que acredita nessa família. Tandy Negrão. Muito obrigado, Tandy, pela mensagem, pela participação. Quem também nos escreve é o Ricardo, morador do Jardim Miriam. Ele diz o seguinte: bom dia, Heitor, bom dia, Nath. Bom dia. Boa quinta-feira a todos. Se na Unicamp a Polícia Militar não pode patrulhar, por que a INDEC pode atuar? Os amarelinhos trabalham lá firme e forte, com muita disposição, municiados com dispositivos eletrônicos nas mãos, prontos para clicar. Ali o campo rende. O Ricardo é morador do Jardim Miriam. Pela Constituição de 1988, a Polícia Militar não pode atuar em universidades no Brasil. Existe um motivo para isso acontecer. Durante a ditadura militar, professores universitários eram presos sem mandado de prisão, eram detidos sem nenhuma acusação formal, simplesmente pelo fato de serem considerados subversivos. Então, órgãos públicos não podem atuar nas universidades federais, estaduais,
sem que haja uma situação de flagrante. Claro que se tiver um homicídio dentro do campus da Unicamp, a polícia vai lá para a investigação. Mas patrulhamento não é autorizado. Isso é algo que já está sendo discutido há um tempo. Agora, com relação à INDEC, houve um acordo entre a prefeitura do campus da Unicamp e a prefeitura de Campinas. Houve como se fosse uma contratação de serviço. Quando existe um jogo de futebol, por exemplo, vai ter Ponte Preta e Náutico aqui na sexta-feira no Moisés Lucarelli. A Polícia Militar é quem faz o trabalho de segurança. A Polícia Militar é contratada pelo clube mandante. Então, ela é deslocada para lá porque o clube coloca no seu borderô o pagamento para os policiais. E, aliás, não são os policiais que recebem esse valor, tá? O policial vai lá, tá na escala de trabalho, ele recebe apenas o dia trabalhado. O dinheiro vai para o Estado. Com a INDEC, como houve essa autorização por parte da prefeitura do campus, é como se fosse uma contratação de um serviço público para atuar dentro da Universidade Estadual de Campinas. E é temporário. É um contrato que vai durar aí entre 1 ano e meio e 2 anos se for renovado. Não sendo renovado, volta tudo como está. E por que a Unicamp fez isso? Porque havia um número muito grande de irregularidades, principalmente de parar em faixa de pedestre, estacionamento em fila dupla e excesso de limite de velocidade. A Unicamp ela tem a universidade, tem o campus, tem a área de cuidado do vestibular, mas também tem o hospital de clínicas da Unicamp. Então é um fluxo de gente o dia todo que não tem uma vida acadêmica, mas que passa por dentro do campus. Fora que é um caminho a ser cortado. Quanta gente não corta caminho por dentro do campus da Unicamp? Então, esse é o motivo. Para que a polícia possa atuar na Unicamp, teria que ser necessária uma mudança constitucional. Isso vale para a Unicamp, isso vale para a USP, isso vale para a Unifesp em São Paulo, isso vale para as demais universidades. Se está certo ou se está errado, cabe a discussão. Mas é assim que funciona a lei a partir da Constituição de 1988. Constituição essa que também nos garante muitos direitos. Direito à educação, direito à moradia, direito à cultura. E a cultura popular no Brasil tem uma característica muito própria. As escolas de samba. Como uma formação de povo, como uma formação de comunidade, como um espaço para artistas mostrarem o seu talento em diferentes áreas. O tecelão, o músico, o dançarino, a bailarina, o cantor, aquele artista de barracão que consegue do zero construir um carro alegórico que encanta tantas e tantas gerações. E no caso de Campinas, o Carnaval das Escolas de Samba não tem um desfile oficial desde 2015, na Avenida Francisco Glicério. Um hiato que veio por decisões da prefeitura, do grupo político que permanece à frente da prefeitura, embora com uma troca dos comandantes do cargo, e que tem vários os motivos, mas as escolas de samba continuam existindo em Campinas. E para 2027, o projeto é que o desfile de escolas de samba com competição volte às ruas da cidade. Para a gente entender um pouco mais sobre esse trabalho, sobre essa luta das comunidades em Campinas, da resistência do povo campineiro do samba, nossos convidados presentes aqui nos estúdios do Complexo de Comunicação João Jorge Saad estão à frente dessa iniciativa, conversando com o poder público, buscando alternativas com datas, com verbas, e a quem agradecemos a presença aqui na nossa programação. Deixa eu apresentar um por um para você, ouvinte, também se habituar com a voz desses que fazem o Carnaval de Campinas ainda respirar aqui na cidade. Deixa eu começar agradecendo a presença aqui do Michel Furtado, que é presidente da Escola de Samba Estrela d'Alva, da Costa e Silva, que esse ano, inclusive, fez uma apresentação para lá de especial. Michel, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Obrigado pela oportunidade aí.
Um prazer ter você conosco. Esse projeto aí. Também conosco aqui a presidente da escola, que foi a última campeã do Carnaval de Campinas, que podemos dizer é a atual campeã do Carnaval de Campinas, a Leões da Vila Padre Anchieta. A presidente Elisete Silva está aqui com a gente. Bom dia, Elisete, é um prazer ouvi-la. Bom dia, Heitor. Bom dia aos telespectadores em casa. Muito obrigada pela oportunidade de vir aqui falar um pouco do nosso projeto. A Band sempre muito receptiva. E também presente o mestre de bateria da Leões da Vila Padre Anchieta, músico, artista renomado no nosso cenário do samba e do pagode, o Gustavo Moscadini. Bom dia para você, Gustavo. Bom dia, Heitor. Bom dia, pessoal. Nath, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de novo aqui. Deixa eu começar com a Elisete para a gente saber um pouco mais sobre o projeto que não é de hoje que as escolas de samba tentam tirar do papel. São mais de 10 anos sem um campeonato, sem um desfile competitivo, sem uma estrutura montada como Campinas viu durante décadas, na Avenida Francisco Glicério, na saída do túnel João Penteado, em outros pontos aqui da cidade. Como é que foram esses 10 anos de diálogo com o poder público? Porque as escolas de samba continuaram fazendo suas atividades dentro da comunidade, em escolinha de bateria, com desfiles não competitivos. O que brecou, o que freou essa possibilidade de voltar a ter um desfile mesmo de carnaval, Elisete? Olha, Heitor, é um assunto longo, né? Mas eu vou tentar resumir aqui. Em 2015 a gente fez o último desfile, aí em 2016 até houve uma procura do ente público, né, mas teve uma transição da Liesca na época, e aí esse diálogo se perdeu um pouco, né? Na verdade, em 2016 teve uma crise municipal, né, na verdade, nacional. E aí, como toda crise, quando vem, a primeira área que sofre é a cultura. Porque as pessoas têm essa falsa sensação de que a cultura não é tão urgente. A gente precisa focar em saúde e educação. Claro, precisamos, mas falta esse conhecimento de que cada área tem o seu recurso. Então, quando precisa de tirar de algum lugar, infelizmente, o primeiro lugar que sofre é a cultura. E aí foi o que aconteceu em 2016, e aí esse diálogo ficou um pouco perdido. Em 2017 também não houve essa movimentação, tanto da prefeitura quanto das escolas. Faltou, de repente, ali uma retomada um pouco mais incisiva, né? Mais eufórica. E aí isso foi se perdendo. Com o tempo, a prefeitura optou por fazer os desfiles descentralizados, com os blocos, que hoje é um projeto que dá muito certo, né? A gente precisa reconhecer o trabalho da prefeitura nisso, mas são coisas diferentes. Uma coisa é a escola de samba, outra coisa são blocos. E aí foi se interrompendo e foi levando, arrastando. Eu não posso dizer pela prefeitura, né, quais os motivos deles de não ter nos procurado, de não ter. O que eu posso contar é a nossa parte. Procuramos o poder público em vários momentos, tentamos. E aí sempre o que era falado é que, não, agora o carnaval em Campinas é descentralizado, agora o carnaval em Campinas é de bloco. E ainda tem um discurso desse. Mas, depois de uma apresentação das 4 escolas de samba no Sesc, né, uma parceria que fizemos lá, a gente reacendeu, acho que mais forte na gente, essa vontade. Né? Na verdade, a vontade sempre existiu, mas acho que faltava um pouco de garra mesmo. Assim, olha, ok, a gente já faz o nosso trabalho. Então, por que a gente não vai com mais, mais incisivamente atrás da prefeitura e falar, olha, a gente precisa tirar do papel. Se vocês não fizerem, a gente vai fazer. E aí a gente se uniu. As 4 escolas estavam nessa união, os 4 presidentes muito engajados nesse objetivo. Infelizmente, perdemos algumas co-irmãs aí no caminho, né, ao longo desses 10 anos. Tivemos essas perdas, mas assim, vamos nos unir e fazer a retomada? Então, vamos fazer acontecer. E aí, ali surgiu essa força. Então, faremos com prefeitura, sem prefeitura. Acendeu o desejo. Exatamente. O projeto tem 4 escolas que estão à frente, escolas que ainda têm as suas atividades dentro do bairro, a Leões da Vila Padre Anchieta, a Unidos do Xangai, a Escola Rosa de Prata da Vila Bela e a Estrela d'Alva, uma escola de samba de quase 80 anos, que é parte da cultura não só da Costa e Silva, mas da cidade de Campinas, e que esse ano, Michel, optou por ir à rua do jeito que dava. Inclusive com a participação das co-irmãs, um desfile que foi aberto com uma bateria composta por integrantes das 4 escolas de samba, ou das 3, porque depois a da Estrela d'Alva veio puxando um samba inédito, com fantasias, com um trabalho feito no barracão.
Queria que você contasse como foi a emoção, que eu tive o prazer de ver pessoalmente, de uma comunidade toda, em que quem não estava desfilando estava usando a sua própria garagem como se fosse um camarote, estava aplaudindo, estava incentivando aqueles que na pista sentiram o gosto do carnaval mesmo fazendo em casa, mesmo fazendo na rua do bairro. Como é que foi para vocês colocar a escola na rua do jeito que dava, meu amigo? A emoção é grande, né, Heitor? Mas eu já digo há um tempo, eu assumi a escola em 2023 como presidente oficial. E como tem uma existência de uma escola de samba e não tem um desfile, né? O que a gente vai trabalhar em prol ao quê? Vamos correr pra quê? Só pra ficar como bloco, igual a Elisete acabou de citar? A gente não, nós somos escola de samba e eu botei como objetivo esse desfile esse ano. Eu tô assumindo agora a presidência, junto com a nova diretoria, e a gente tem que colocar um objetivo para mantermos a história da escola, né, e dar continuidade. Temos que colocar um desfile na rua, independente do que seja, da forma que será feito. A emoção foi grande, o trabalho foi árduo. Falar para você que não. A emoção veio depois, porque no dia lá eu estava numa adrenalina, meus companheiros que estavam lá acompanhando, tava para lá, tava para cá, tava para aquela chuva que cai, tempo climático também quase atrasando a gente, mas graças a Deus do fim. Todo mundo com chuva, né? Heitor tava lá, igual. Tava lá. Molhado. Minha esposa. E eu coloquei como objetivo e fomos pra cima. Fazemos as atividades normais, como a escola de samba tem filosofia, ideologia, festas, ensaios, shows aí para arrecadar essas verbas, uma rifa ali, uma venda de alguma coisa ali, parceria ali com o comércio do bairro, que teve bastante ali, que ajudou a gente. Você tem uma estimativa de quantas pessoas participaram do evento? Você fala o geral ou no desfile? No geral. Tava estimado para 3.000 pessoas, né? Os amigos aí, alguns amigos da imprensa, que a gente fez bastante divulgação, mas devido à chuva aí, acho que beirou mil e pouquinhas pessoas eu acho assistindo. Que é mais. É porque de dentro a gente não tem, né? Então, só depois que a gente começou a passar, que eu comecei a olhar, falei, pô, tem muita gente aqui, né? Mas estava estimado aí para umas 3.000 e poucas pessoas. Acredito que não atingiu, acho que não, mas o propósito e o objetivo, acho que a gente conseguiu entregar com bastante êxito aí. Gustavo, existe uma frase do historiador Luiz Antônio Simas, que também é compositor de samba enredo, que ele diz: a escola de samba ela não existe porque ela desfila porque existe. E o Carnaval de Campinas é a prova disso. Mesmo sem desfile competitivo, vocês continuam com o trabalho dentro do bairro, na comunidade, no barracão. A Leões, por exemplo, tem trabalho com uma escola de bateria, com escola de formação de mestre-sala, de porta-bandeira. O que significa para os bairros de Campinas ter uma escola de samba presente apesar das dificuldades? Lá na Leões a gente faz um trabalho voluntário, né, obviamente, de formação de ritmistas e tal. E eu falando por mim, assim, pela experiência de, sei lá, 20 anos já dando aula, eu acho que a gente consegue, de fato, tirar uma molecada da rua, que eu acho que essa é a parte mais importante para mim, que eu vivi, né? Acho que essa importância que a escola de samba tem é de mostrar um outro lado da vida, que às vezes é muito difícil, cara. Às vezes a gente dava oficina num lugar que a molecada ia fazer aula porque precisava comer um pão, sacou? Então, tirando toda a estrutura que tem da costureira, do corpo de dança do bairro, eu acho que, para mim, essa importância maior é mostrar esse lado que existe mesmo, que dá pra escolher o caminho mais difícil. Porque é difícil a vida mesmo, né? Mas uma escola de samba presente igual a nossa, ainda que a gente não tem todo dia uma atividade, né? Mesmo porque cada um tem seus compromissos e tal. Mas eu acho que é mostrar pra molecada. Eu tenho um menino lá que começou com 7 anos e hoje tem 25, tá com 1,90 m. Falou, mestre. E até estranho, né, de você ser chamado assim e tal. Mas pra mim eu acho que é mostrar esse lado bom que existe da vida e que dá pra tirar a molecada desse tempo
Como chama? Ocioso. Ocioso, exato. Que é o poder transformador da cultura, né? Que aí Que é a volta cultura lá no que num eu todo, falei. exato. Que aí quando dá uma crise, a primeira que corta é a cultura, mas as pessoas não têm essa dimensão do quanto ela é transformadora, do quanto ela ajuda todas as outras, a saúde, né, com o lazer que você vai lá, a educação, porque a gente está educando através da arte também, então é esse poder transformador da cultura e é uma escola de samba, olha o nome, Escola do Samba. Imagina o quanto não se aprende, né, numa escola, e lá a gente tem a escola de samba, e é isso. Nath Luquezzi, estamos recebendo alguns dos nomes importantes do Carnaval de Campinas, das escolas de samba da cidade. A Elisete Silva, da Leões da Vila Padre Anchieta, presidente da escola, última campeã do Carnaval competitivo aqui da cidade. O Gustavo Moscardini, que é mestre de bateria também da Leões. E o Michel Furtado, presidente da Estrela d'Alva. Sua rodada de perguntas para o povo do samba, Nath. Bom dia a vocês. Vou começar com a Elisete, então. Elisete, aí veio a ideia desse projeto Retomada, que tem vídeos circulando pelas redes sociais. Como é que tá esse feedback? Qual que é a importância também do público, das pessoas engajarem também essa causa? Como tem sido? Tem camiseta? Quero entender como é que funciona esse projeto. A participação do público é central, fundamental para a gente, porque, como eu disse, a gente não tem um recurso, um repasse direto da prefeitura, né, do poder público. Então, a gente está buscando recursos para viabilizar esse projeto. E aí, a gente lançou uma campanha, que é a venda das camisetas. Atrás da camiseta até é escrito assim, ó, eu contribuí para o retorno das escolas de samba. A gente trouxe aqui uma camiseta. Eu tenho a camiseta Vou já. mostrar aqui a camiseta também para O escritor ficou com um pouco de inveja, viu, que eu já tinha. Não mais, porque agora eu tô bem Já tá com ele ali. Olha lá, que linda. E ela é uma camiseta que tem os 4 brasões, né? As 4 escolas de samba ali representadas na ordem de fundação, né? A Estrela d'Alva, que é a mais velha da cidade, a Rosa de Prata, o Xangai e a Leões. Ela custa apenas R$60, é um valor simbólico, né? E todo o dinheiro arrecadado com ela vai para os nossos barracões ser revestidos em fantasias, em instrumentos, em manutenção. Tá bem bonito e tá bem confortável também. O tecido é maravilhoso e gostoso, dá para você usar. E aí quem adquirir, usem bastante para divulgar. E aí a sociedade entra, né, primeiro nessa parte, ajudando, contribuindo, mas também no incentivo, porque não adianta nada, a gente vai para a avenida, faz o desfile. Se não tiver as pessoas, os telespectadores, não resolveu nada, né? Se a gente não tiver os batuqueiros ensaiando na quadra, se a gente não tiver os nossos alunos lá, se a gente não tiver para quem, não tem o porquê. Então, a sociedade entra nisso, né? Em ser o para quem do nosso trabalho. Para quem a gente faz isso, para quem a gente leva essa cultura, que é um patrimônio material nacional, brasileiro. E não tem como falar, o Heitor começou falando, né? Não tem como falar de Brasil sem falar de carnaval, de escola de samba. E é demonstrar também que o carnaval não é um copo de cerveja na mão e a mulher de biquíni sambando. Não é isso o carnaval. O carnaval é a costureira no barracão, é o músico lá ensaiando. Tem o pré antes, né? Exatamente. O Michel é músico, o Gustavo é músico, a vida deles foi transformada por meio da escola de samba, né? O avô do Michel era presidente da escola, depois a tia, e ele agora. O Gustavo entrou na escola de samba, acho que tinha 12 anos, Gustavo. 12 anos. Gustavo já era músico, né, por meio do avô, mas do sertanejo, e aí conheceu a percussão. Hoje ele é mestre de bateria, ele dá aula em faculdade hoje, que ganhou já, né, nesses jogos de concurso de bateria de universidade. Então, esse poder transformador, né, várias outras pessoas passam pela escola de samba e adquirem a sua profissão e fazem disso a sua razão de vida. Então, as pessoas estão todas nesse contexto aí. E o Michel tocou num ponto bem interessante, porque eu também na arte, na dança, a gente só consegue respirar depois que passa. As pessoas não imaginam o quanto é trabalhoso chegar ali naquele resultado final e o quanto de dinheiro também é investido em tudo isso. Como é que é esse processo todo? Quais que são os gastos que tem? O tempo que essa pessoa também, que cada componente da escola tem que ter e dedicar a isso para chegar naquele resultado final bonito? O gasto não é só em dinheiro, não. O gasto é mental, físico, né? Saúde também, se a gente não tiver um policiamento bem firme aí. A importância desse trabalho é a movimentação, né? Parte da gente, parte administrativa aí, tentar vedar o máximo possível para que os nossos componentes fiquem confortáveis, né? A carga maior sempre vai ser para quem administra, não tem o que fazer. E a gente trabalhar, procurar o caminho certo
para que no esse final aí dê tudo certo e tragam uma felicidade para quem não só está desfilando, para o resultado final de quem está apreciando esse espetáculo, né, da escola de samba. Festas, vendas, rifas, insônia. Tamo lá, perca de sono, estresse, olheira, acabou o desfile, cartão de crédito bombando. Aquela famosa resenha para descontrair, mas não descontrai. Fala tudo, tem que falar tudo, Michel, tem que falar tudo. O pós lá, aí você tem que arrumar. Briga no barracão, briga em casa, tem que falar. Tem que falar Graças tudo. a Deus, eu tenho uma esposa, ela é brava, mas ela compreende na onde que ela tá pisando agora. Sua esposa é brava, Gustavo? Olha. Prefiro pular. Se abster dessa resposta. Mas no final acaba sendo muito gratificante, né? A paixão, o amor que a gente tem pelo esse movimento. Não dá pra entender, não. Eu, há várias conversas, falo, a gente é louco. Você tem que ser louco. Se não for louco, você nem entra aqui. Felizmente, você não vai ter estômago pra... E Gustavo, louco o suficiente também para ter uma jornada dupla. Muitas das vezes o Gustavo é músico e trabalha com isso e consegue conciliar com os ensaios. Cada componente muitas das vezes tem um segundo trabalho. Como é que é não conseguir se dedicar 100% do tempo a uma coisa só? Porque muitas das vezes a arte a gente leva ali como um segundo tempo. Como que é ter essa jornada dupla para praticamente todos os componentes da escola? Ah, deve ser muito ruim, né? Eu consigo ter essa jornada única de música, né? A gente estava conversando ali no off, mas tem gente que sai do serviço e vai ensaiar, tem gente que, olha, não consigo vir todo dia, consigo vir só 2 dias, 3 dias, e aí parte da gente entender também, né? A gente precisa sempre do componente em quadra, pelo menos falando da bateria, né? Que é sei lá, acho que é 50% da escola de samba é a bateria, porque sem a bateria não tem, né? Não tem o carnaval. Não tem o samba, né? Não tem o samba, só tem a escola. É então mais ainda. É mais que 50, talvez. E eu acho que é uma ala que ela trabalha um pouco menos, vamos dizer assim, né? Durante o ano. Só que quando ela precisa trabalhar todo dia mesmo, assim. E constantemente, incansavelmente, ela fica ali. Então é um momento que a gente precisa cobrar o batuqueiro de vir, só que a gente precisa entender o lado dele também, né? Porque não se ganha nada, se faz pelo coração. Muitas das vezes o cara sai do serviço com a mochila, cansado, fala, puta, tem que ir lá ensaiar. Mas é isso, é amor, né? Não dá pra explicar, é só vivendo. Você já viveu da arte, você sabe como é, né? Então, não é pelo dinheiro, não é pela... Claro que hoje, né, eu vivo de música, então, claro que sim, é pelo dinheiro, mas a escola de samba é porque a gente gosta mesmo, né? Então, a gente tem que entender, acho que o rolê todo é entender, né? Nós estamos falando sobre o projeto de retomada do desfile das escolas de samba de Campinas para o Carnaval 2027. E sempre que a gente recebe alguém da prefeitura aqui nos nossos programas, sempre que a gente traz alguém da cultura, o prefeito Dário Saad, a gente sempre pergunta a respeito do Carnaval. E uma das respostas depende do repasse da verba de vereadores através das emendas propositivas no orçamento de Campinas. Os vereadores têm sido parceiros de vocês para a retomada do Carnaval? Olha, né, temos 33 vereadores. E, contamos então, nos assim, dedos de uma mão. Os vereadores, se for falar de todos, a resposta seria não, porque a gente tem uma minoria aí, né? Uhum. Comparado à quantidade de vereadores que temos. Mas a gente entende, né? Porque a bancada ela é plural, então cada um tem suas pautas. Mas nós fizemos o ano passado, na verdade esse ano, né? Esse ano. Como eu já tô vivendo 27 do carnaval, 27, já tô pensando, né? Carnavalesco pensa sempre no próximo desfile. Sim, procurei muitos vereadores, fizemos várias reuniões. Todos nos receberam, obviamente. Alguns já de cara falaram, não, conta comigo. Outros já falaram assim, olha, não é interessante para mim, porque as emendas impositivas, ela você é obrigada a enviar metade para a saúde e a outra metade você pode dividir eles nas secretarias. E boa parte dos vereadores hoje enviam emendas para eventos na secretaria. E depois, no decorrer do ano, vai falar, então eu quero, manda um banheiro químico aqui, manda uma tenda ali. Mas a emenda de cachê artístico, que é o que a gente procura, né? Só para contextualizar o pessoal. Antigamente, a prefeitura fazia um repasse. Ela lançava um decreto
baixava um regulamento, quem tivesse dentro daquele regulamento, dentro da legislação, recebia esse repasse, fazia prestação de conta, Tribunal de Contas e tudo mais. Desde 2015 não se faz mais isso, a Prefeitura diz que agora não pode mais fazer isso, que há uma proibição do Tribunal de Contas. O que eu tenho a minha reserva aí quanto a isso, porque se faz em todos quanto é município vizinho faz, né? Por que Campinas tem diferente? A legislação federal e estadual é a mesma. Mas, enfim, não vamos entrar nessa seara. Então, eu falei, olha, então, ok, se a gente precisa ir atrás de vereadores, então vamos bater na porta dos vereadores. Fiz uma construção lá, tivemos alguns vereadores que se preocuparam com os trabalhos. Por exemplo, a Leões tem um vereador lá no bairro, que é o Eduardo Magoga, que sempre manda emenda para a gente para a realização das nossas atividades anuais. Então, para manter a debateria, para manter os eventos, né? E aí o Michel tem o Dr. Ianco, que ajudou lá no evento deles no desfile. O Xangai teve o Rossini, que ajudou no evento do Carnadic. A Rosa de Prata teve a Guida Calisto, que ajudou no evento lá da Rosa de Prata. Então, recebemos ali os apoios para os eventos e cada um para sua escola de samba. Mas a gente teve agora, numa última reunião recente, o vereador Rubens Gás, que falou assim, olha, eu quero comprar a ideia do retorno das escolas de samba. Então, não é a ideia de uma escola de samba em si, de uma comunidade só. Eu quero ajudar o projeto. Quando vocês precisam? A gente passou o valor e ele falou, ok, eu vou fazer esse aporte para o ano que vem. Aí a gente falou, mas espera aí, vereador, o ano que vem, até esse dinheiro entrar no caixa e chegar pra gente, passou o carnaval. Então a gente precisa de algo para esse ano. Aí eu já tinha uma verba que o Eduardo Magoga tinha mandado, e aí eu falei, olha, a gente precisa de mais tanto, e ele falou, ok, vou mandar. E mandou essa complementação, eu juntei com o que eu já tinha, e aí a gente tá vendendo as camisetas, a gente faz uma rifa aqui, uma feijoada ali, e a gente vai conseguir essa verba. Então, está nesse pé. Então, a prefeitura jogou a bola para os vereadores. E aí, tivemos esse vereador aí que pegou essa bola e falou, então tá bom, vamos brincar com essa bola. Vereador Rubens Gás, que é do PSB, portanto, da base de apoio do prefeito Dário Saad. Eu gostaria muito de ver mais posicionamento dos vereadores de esquerda aqui de Campinas, que eles trazem todas as pautas sociais, a defesa, e o único nome que a Elisete citou foi da vereadora Guida Calisto, mas tem outros vereadores que fazem discursos lindos sobre trabalho comunitário, que vão aos bairros pedir voto, mas na hora de colocar no papel, o carnaval está sempre no fim da fila. Verba para evento, e não desmerecendo, tá? Mas verba para evento dentro da Unicamp não precisa pensar duas vezes. Verba para evento, geralmente de grupos já de classe média, de conjuntos comunitários que já tem patrocínios, que já tem quem possa bancar, vai verba pública. Agora, para as escolas com grandes comunidades, com um trabalho que é feito na raça, está sempre para o fim da fila. Então, o discurso é muito fácil. Na prática é que tem que mostrar que realmente está ao lado da cultura popular. Porque senão, na hora de pedir voto, aí fica muito... Inclusive, vamos falar, né? Porque tem coisa que precisa falar. Então tá bom. Temos vereadores de esquerda que se comprometeram, conta comigo, tá? Pode contar comigo. E é justamente nesse pedaço que a gente tem que entrar. E não é sobre lado, né? A gente está falando de lado. A gente está falando só da palavra. E justamente agora falando do lado, porque o lado de você falar assim, porque eu sou da cultura, porque eu sou do movimento negro, porque eu sou do movimento preto. Porque o carnaval é um movimento preto. E de resistência. E de resistência, exato. E é uma forma de manifestação da favela, da comunidade, né? Falando assim, eu tive a oportunidade de participar como músico, trabalhei para um artista e consegui ver de perto o carnaval na Sapucaí. E você escutar ali do povo preto, falar assim, caramba, se não for a comunidade, não tem carnaval. E não tem, cara. É o dinheiro do cara lá, que a gente sabe quem que é, o bicheiro, e é a comunidade que faz o rolê acontecer. Então, assim, vereadores, não prometam que os senhores não vão cumprir. E porque assim, a gente é muito grato. Rubens Gás, obrigado. Eduardo Magoga, que sempre teve. Tiveram outros vereadores que ajudaram. Mas assim, não adianta você prometer uma coisa que você não vai cumprir, cara. Então, assim, por que promete? Isso daí é muito ruim pra gente. Muito ruim. Porque a gente tá lá, a gente continua. A gente recebe, a gente escuta.
E não é sobre lado novamente. É só sobre, eu vou fazer. Pô, faça mesmo, então. Por favor. Muito obrigado se fazer. Só cumprir a sua palavra. É só sobre isso. Mesmo porque, olha, o exemplo, né? O Eduardo Magoga, ele é uma bancada evangélica, né? As pautas deles não são porque por ser evangélico, né? As pessoas acabam entendendo que é o oposto. Mas quando eu procurei ele falou assim, olha, o carnaval em si não é minha pauta, não é algo que, né? Mas eu conheço o trabalho da escola de samba. Eu sou da comunidade, eu vejo os eventos lá, eu sei a importância, eu sei o quanto vocês se transformam. Então conta comigo, eu vou mandar. E mandou. Mandou lá um dinheiro que veio pro cachê artístico, a gente está fazendo os eventos, a gente está fazendo as apresentações e está somando. Né? Então, assim, você não precisa estar envolvido com a causa, mesmo porque o dinheiro público não é um dinheiro seu, né? É um dinheiro público. Então, assim, olha, eu entendo E aí, claro, eu entendo a fala do Heitor falando da esquerda, porque a esquerda levanta essas pautas, eles defendem isso. Então, precisa sair um pouco da ideologia e vir mais para a prática. Né? Porque, como o Gustavo mencionou, nós tivemos, sim, vereadores, acho que não convém citar nomes, mas tivemos vereadores que falaram, não, conta comigo, eu tô junto nessa, tal. E aí, quando eu cheguei, falei assim, olha, então tá bom, quanto vai ser? Porque eu preciso agora, tô mandando a documentação à prefeitura, eu preciso quanto? Ah, então, não conseguiu sabe nem, o que é? Não conseguiu nem não a reunião. Sobrou. Me enrolaram pra reunião. Não sobrou, claro. Fica Eu falo tudo já, porque é Gustavo Moscardini. Pode fazer aí. Marca aí o nome. Eu acho que já é uma coisa um pouquinho mais camuflada aí, desse entendimento aí. Igual fala povo daí. Eu não sou muito fluente na política, nem quero ser, porque se a gente entra... Igual eu falei, sou louco já de estar aqui nesse movimento do carnaval, tem que ter um estômago forte. Se eu entrar na política, o estômago tem que ser blindado. Eu acho que é uma coisa um pouquinho mais já amarrada com certos tipos de... Deus me perdoe falar essa palavra, esquema alguma coisa. O povo da esquerda levanta a política, mas por que eles não querem dar esse passo à frente? Uhum. A gente tem que entender também o porquê que eles não querem avançar. Eu acho que a metade da bancada de vereador que a gente tem hoje aqui é a esquerda dentro do... Não sei, porque eu não acompanho. Acho que tem algo a mais. Não é só a palavra dele. Às vezes ele tá até falando honestamente pra gente. Né? Chega e fala isso, não. Só dá pra entender. Sai dali, depois não sabe mais o que acontece. Dá pra entender que é um. Dá pra entender? Dá pra entender que vem um pouco mais de cima. Isso. Né? A gente tem que entender. Goela abaixo, né? Uhum. Às vezes ele fala, pô, porque parece que não. Se ele investir mesmo, outros automaticamente vão conseguir vir investir. Se trava você um exemplo, é da esquerda, eu não vou. Só que aí você sai daqui, você levanta a causa. A gente só queria que eles fizessem mesmo, né? De imediato, você já vê na expressão da pessoa que, tipo, não posso falar, mas eu não vou poder te ajudar. Uhum. Essa é a verdadeira realidade. Já tá amarrado com certos tipos de coisas. Porque se você for pegar, a gente, acabou o carnaval de 2015 lá, quem acompanha, sei lá, vai lá, a gente fez muita festa. Leões tem muitas festas. De alguma forma a gente tentou trabalhar independentemente. Aí a gente pegou essa parte de crise aí que estava difícil para todo mundo. Ficou mais difícil ainda da gente. Eu tenho por mim, se a gente, igual tá fazendo aqui, continuar com esse fechamento. Hoje temos o Rubens, que ele tá apostando aí na gente, mas a gente tem que apostar mais em nós. Uhum. Se o nosso movimento tiver, independentemente, 80%... Mas o Rubens, eu acho que com esse ato vai dele abrir aí, os olhos de muitas pessoas. ele vai abrir. Porque eu acho que é justamente isso, porque, assim, agora falando Gustavo Pessoa, eu acho que ele tá fazendo isso sem cunho de... Ele tá botando o peito dele. Não, sem interesse de ficar fazendo... Mesmo porque nós somos uma entidade pública, e até bom falar, porque não tem... Igual, a gente não tem lado, exatamente isso. A gente quer de todos os lados, porque a gente quer fazer pelo rolê, né? Pela escola, pela comunidade. A gente quer pela população, exatamente. Pela festa que a gente tem 11 anos que não faz, né? Então, não se ganha dinheiro. A gente tava conversando com a Nath ali no café. Não se ganha dinheiro. A gente não consegue fazer um salário que seja um mínimo para o diretor, para o presidente. Às vezes, sair do trabalho que tem ou aportar algum dinheirinho a mais no seu final. Não existe isso. Muito pelo contrário. Acaba saindo dinheiro. É o nosso carro que é deteriorado. Eu costumo dizer que assim, a única coisa que eu ganhei no carnaval foi
a alimentação, que todo dia tava precisando comer, né? Senão não vive. Aí no barracão tem a marmita. E a gasolina, que era meu carro que fazia o corre, porque do resto eu ganhei multa, ganhei um monte de coisa. E tá tudo bem. Mas não, né? A gente só quer fazer, cara. A gente só quer fazer. Só isso. Bom, nós estamos com o tempo apertado. Eu queria só agradecer a presença do Michel Furtado, presidente da Escola de Samba Estrela d'Alva, da Costa e Silva, a Elisete da Silva, presidente da Leões da Vila Padre Anchieta, o Gustavo Moscardini, que é mestre de bateria da Leões da Vila Padre Anchieta, reforçar o compromisso de que nós vamos acompanhar as verbas públicas, se elas vão chegar até a escola ou não, se outros vereadores vão tomar essa mesma iniciativa, se outros vão sair do discurso e atuar na prática, e torcer para que em 2027 a gente possa cobrir o carnaval competitivo das escolas de samba de Campinas. Vocês falaram sobre a camisa que está à venda, que é uma forma de colaborar e também fazer parte já desse trabalho. Eu contribuí para o retorno das escolas de samba de Campinas, que além das escolas presentes aqui, conta esse movimento ainda com a Unidos do Xangai, fundada em 1988, e a Escola de Samba Rosa de Prata, que é de 1975, lá da Vila Bela. Então, tem muita história, tem muita tradição. Quem quiser contribuir, conhecer um pouco mais sobre o trabalho, como é que pode ter acesso à camiseta e, mais do que isso, ao trabalho que vocês realizam no dia a dia? É só chamar a gente no Instagram, de qualquer escola, escolher a sua escola do coração, chama no direct lá do Instagram e fala, olha, eu quero adquirir uma camiseta, a gente já tem uma equipe, cada escola tem sua equipe para poder fazer essa encomenda, e aí faz o Pix e tá na mão, já está contribuindo. Sobre encomenda, né? Elisete, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, foi um prazer recebê-la aqui no Manhã Bandeirantes. Eu que agradeço, Heitor, você, toda a Bandeirantes, Nath, muito obrigado por todo o carinho que você sempre tem, né? Sempre nos visitam na quadra, chamam pra gente, a gente foi no programa da Nath recentemente, isso abre portas, traz visibilidade, é muito importante, então, muito obrigada. Michel, um grande abraço, sucesso pra Estrela d'Alva sempre. Valeu, Heitor, obrigado mais uma vez pelo espaço, hein? Gustavo, subi e você me escutou. Hein? Gustavo, um abraço pra vocês. Obrigado, sucesso. querido, por sempre receber a gente muito bem. Nath, todo o grupo aqui, muito obrigado mesmo. Um rapidíssimo intervalo e na volta a gente vai saber os destaques de hoje do Band Mulher. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Agradecendo a todos que participaram aqui desta edição do Manhã Bandeirantes, agradecendo ao André, mensagem também que chega do Alexandro, morador do centro, do Erivelto, do Marco Bedin, e todos eles estarão 1h30 da tarde com a Nath Luquezzi na tela da Band. Com quais atrações hoje no Band Mulher, Nath? Já vamos começar com pagode, fazer aquele esquenta pro finalzão de semana. Amanhã já é sexta-feira, aí pode. Grupo Detalhe estarei aqui com a gente hoje. Também vamos falar sobre liberação miofacial. Vamos ter uma prática ao vivo para você que sente dores, e também vamos falar de cosméticos e como os cosméticos também podem atrapalhar a nossa saúde. 1h30 da tarde, eu espero você na tela da Band. Trabalhos técnicos de Alan Zanelato na mesa de som, Edson Freitas na central técnica com a coordenação do Gil Kleber. O nosso Manhã Bandeirantes fica por aqui. Amanhã a gente chega um pouquinho mais tarde, às 10h30 da manhã. Um grande abraço e até lá. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você
nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa.